Todo mundo fala a mesma coisa em toda a temporada. Não tem nada bom para assistir. Mas sabe o que é engraçado? A maioria nem dá chance para os novos animes. Então, para acabar com essa desculpa, eu fiz uma seleção para você. Já estamos na metade da temporada, então eu separei alguns animes que valem a pena assistir agora. Só lembrando que nessa lista só vou falar dos novos animes. Então, bora pro vídeo. Se eu te contasse que nessa temporada tem um isekai sobre um cara que lia tudo sobre isekais. Durante uma aula comum, toda a sala dele é transportada para outro mundo. Mas quando os alunos checam seus status, o protagonista percebe que o dele é muito mais alto do que o próprio herói escolhido. Desconfiado das intenções das pessoas daquele mundo, ele decide usar uma habilidade de ocultação, e assim ele descobre algo ainda mais estranho: há câmeras vigiando o local onde eles estão. Enquanto os outros heróis recebem classes poderosas, ele recebe a classe de assassino e começa a agir pelas sombras. O mangá já é bem comentado na internet, e a animação até agora tá muito bem feita. Essa garota passou por muitos problemas por ter sido prometida para um príncipe, até que ele cancelou o noivado, mas a reação dela surpreendeu todo mundo, e foi além. Nessa temporada tivemos uma ótima surpresa: o anime da garota que enfrentou o príncipe e todos seus aliados, logo no primeiro episódio, e de quebra ainda ajudou o reino. Ela fez isso simplesmente porque se irritou depois de ser falsamente acusada por crimes que não cometeu. Essa é Scarlet. Dama fera raivosa! Princesa sanguinária! A princesa da porrada! Mesmo sendo uma dama educada, elegante, com ótimas notas, Scarlet esconde um segredo. Desde pequena, sempre preferiu resolver as coisas do seu próprio jeito. Ela suportou anos de humilhações, depois de ser prometida para um príncipe, tudo para proteger a sua família. Até que um dia, o príncipe decide romper o noivado de forma pública. No início, Scarlet nem se importa, ela só pensa na família. Mas quando começam a acusá-la injustamente, ela finalmente decide reagir e mostra quem realmente é. Ela aceita o rompimento e assume o papel de vilã, e faz um último pedido: colocar cada um dos nobres em seu devido lugar. Essa garota estava chegando na idade de se casar. Filha de um conde, ela deveria ser um bom partido, mas ela tem um hábito que afasta quase todos os pretendentes. Depois de ser ameaçada de ser enviada para um convento, o pai lhe dá uma última chance: encontrar alguém decente para se casar. Então ela vai para um grande banquete em busca de pretendentes, mas é completamente ignorada. Naquela região, todos já conhecem o segredo dela, e por isso ninguém se aproxima. Cansada dos olhares, ela decide sair do local e acaba se deparando com um monstro. Mesmo assustada, ela ajuda algumas pessoas e tenta enfrentá-lo, até que é salva por um nobre misterioso. Logo ela se interessa por ele, e o homem percebe que ela entende muito sobre monstro, e isso deixa ele interessado. Depois do incidente, ele a acompanha para se limpar e trocar de roupa, e logo descobre o segredo dela: essa garota come carne de monstro. Nesse mundo, isso é algo mal visto, por causa do preconceito e da dificuldade do preparo, mas ela faz isso desde criança. O duque que a salvou fica completamente intrigado por ela, e promete encontrá-la novamente. Para encerrar, ela entrega a ele uma cesta com carne de monstro. A reação dele mostra que ele já está interessado nela. Esse anime promete ser no mínimo diferente. Se o mundo que a gente conhece tivesse mudado completamente, você não faz ideia como isso aconteceu, mas vai descobrir aos poucos, enquanto duas garotas exploram o que sobrou da civilização, fazendo turismo. Essa é uma jornada diferente, que mistura curiosidade, tranquilidade e até uma sensação estranha de paz. A série mostra lugares icônicos do Japão, tomados pelo tempo, em meio a lembranças e histórias deixadas para trás. Enquanto viajam, as garotas visitam locais cheios de memórias e tentam entender o que realmente significa estar viva em um mundo assim. É um tipo de anime que te faz refletir, e me lembrou muito outra obra que gostei bastante no passado. Vale a pena dar uma olhada depois. As protagonistas têm carisma e ao mesmo tempo o clima melancólico. A história transmite emoções verdadeiras e momentos que ficam na cabeça. Enquanto a maioria dos isekais mostra heróis subindo de nível, esse aqui mostra o retorno de um vilão lendário. Tudo começa com um jogador que dominava completamente seu jogo favorito. Ele era tão bom que transformou o próprio personagem em um chefe final e liderou um exército inteiro contra o mundo. Mas depois de ser derrotado em um evento especial, ele achou que tudo tinha acabado e ficou até feliz com isso de certa forma. Mas após receber uma mensagem no jogo, algo estranho acontece. Ele desperta no corpo do seu personagem, Lufas, a Conquistadora, exatamente 200 anos após a sua queda. Depois de entender que tinha reencarnado, ignora os invocadores e sai para visitar a sua antiga base, e encontra sua antiga assistente. Agora, Lufas parte uma nova jornada para entender o que aconteceu, reunir antigos aliados e enfrentar as criaturas que surgiram após a sua queda. Chamados por muitos de Overlord da temporada, esse anime é aquele clássico, com o Prota Overpower e um mundo de jogo.
Ela passou meses criando o jogo durante a faculdade. Estava tudo indo bem, até que seu streamer favorito jogou ele em live. Senna é uma garota esforçada. Ela tem um trabalho estressante, um pai super protetor, mas também tem bons amigos e uma rotina tranquila. Certo dia, ela vê que o jogo indie que ela criou atingiu a nota de 8.4 e ela fica super feliz com isso. Mas ao sair do trabalho naquele mesmo dia, descobre que sua conta foi bloqueada, sem explicação. E logo ela descobre o motivo. Seu streamer favorito jogou o game durante uma live, ignorou completamente o tutorial e ficou travado logo no começo. Os espectadores começaram a criticar o jogo e deixar avaliações negativas, e as denúncias foram tantas que a conta dela acabou sendo suspensa. Isso já seria o bastante para arrasar qualquer um, mas naquela mesma noite, enquanto ela levava o cachorro para passear, Senna acaba esbarrando em um novo vizinho, que para sua surpresa é ninguém menos que seu ex-streamer favorito. Agora Senna tenta recuperar a conta e lidar com a pressão de viver ao lado do cara que sem saber destruiu seu jogo. Em um mundo onde supostamente não existiam super-heróis, esse cara treinou tanto que acabou virando um, pela força, literalmente. Esse é Tojima, um homem que desde criança adorava Kamen Rider e sonhava ser igual a ele na vida real. Mas claro, todo mundo usava isso para rir dele na escola. Mesmo depois de proteger uma garota que estava sendo ameaçada e derrotar uma gangue sozinho, ninguém ligou. Ele continuou sendo ignorado e ficou completamente sozinho. Mesmo assim, Tojima nunca desistiu. Já adulto, vendeu toda a coleção que tinha, mas continuou acreditando que um dia algo mudaria. Até que um dia ele vê um grupo que se autodenominava Shocker. Por um momento, ele até se empolga achando que aquilo era real, mas logo percebe que era apenas uma encenação. Algum tempo depois, durante um festival, ele encontra esses caras de novo, compra uma máscara de Kamen Rider e decide enfrentá-los de verdade. Tojima chora de felicidade enquanto luta, e com uma força inacreditável derrota os criminosos sozinho. Logo em seguida, ele sai dali, sem dizer uma palavra. Mas o que ele não sabia é que esse ato ia chamar a atenção de outras pessoas que também sonhavam em ser heróis, e que a organização Shocker talvez fosse mais real do que parecia. Nessa temporada temos um anime que combina a criatividade de Beastars com o estúdio de Dandadan, em uma história completamente absurda. O Japão enfrenta uma alta taxa de natalidade e decide controlar o futuro das crianças, criando a maioria delas em internatos com caminhos pré-definidos. E é nesse cenário que conhecemos Sanda, um garoto que acredita de forma bem equivocada que sua colega Fuyumura, que vive o ameaçando, na verdade é apaixonada por ele. Mas ele não podia estar mais errado. Durante uma aula, Sanda começa a sentir uma estranha dor no peito. E tudo piora quando ele descobre que é dia 25 de dezembro. Depois de cumprir uma série de condições misteriosas, a última é bem simples. Ele precisa vestir algo vermelho. Sanda se recusa, e é aí que Fuyumura toma uma atitude extrema. Ela acredita que ele iria se transformar no verdadeiro Papai Noel e ajudá-la a encontrar uma amiga desaparecida. Mas nada acontece. Mas então, quando ela está prestes a desistir, deseja Feliz Natal para ele. E Sanda literalmente se transforma em um Papai Noel bombado. Agora ele e Fuyumura começam a investigar a escola em busca da amiga, enquanto descobrem outros segredos. Essa garota se apaixonou por um cachorro, depois de ver ele sem camisa. Na verdade, esse anime fala de muito mais do que isso. A história é sobre Hidaka, um aluno especial, um homem fera, que ganha permissão para estudar fora do local onde os da sua espécie são mantidos separados. No seu primeiro dia na nova escola, ele conhece Asaka, uma garota curiosa, que o encoraja a pular o muro. Esse anime é sobre um romance um pouco incomum, mas também fala sobre preconceito, gentileza e o que acontece quando o mundo não aceita quem é diferente. Aqui, as vítimas de discriminação são os homens-fera, e o anime usa isso de uma forma bem sensível. Asaka, que nunca tinha visto um homem-fera antes, começa a ter sentimentos confusos sobre Hidaka. As coisas ficam intensas quando os dois são trancados juntos em uma despensa, e é ali que Hidaka perde o controle pela primeira vez. Sabe aqueles romances que demoram 12 episódios só para darem as mãos? Então, tá rolando um desses nessa temporada. Aqui temos a história de Yuata, uma garota de 1,65 m, um pouco mais alta que a maioria das garotas da escola. Por causa disso, ela acaba ficando um pouco sem confiança. Yuata gosta do seu amigo de infância, Kamishiro, mas como muitas outras garotas também gostam dele, ela acha que ele nem percebe os seus sentimentos. Desde pequenos, ela sempre cuidou dele. Kamishiro era fraco, comia mal e sempre dependia de Yuata para tudo. Eles sempre sentaram próximos. Mesmo com o tempo passando, continuaram juntos. Só que agora, algo mudou. Hoje, Kamishiro é mais alto, forte, enquanto Yuata se sente uma garota grande e nada especial. Mas o que ela não percebe é que talvez Kamishiro não veja ela como apenas uma amiga. Um romance escolar cheio de inseguranças e com momentos que vão te fazer sorrir. Eu já vi muito anime de romance, mas é a primeira vez que eu vejo uma menina se apaixonar porque o cara está todo machucado. Yano é um garoto que parece ser uma maldição de tanto que se machuca.
Mas calma, esse anime se passa num mundo completamente normal, sem magia, o cara só é azarado mesmo. Logo no primeiro dia, a presidente do conselho, Kyoko, coloca os olhos nele, e o interesse dela só aumenta com o tempo. Ela cria diversas teorias para explicar como ele se machuca tanto, até que um dia decide seguir Yano depois da escola. E o que nasce como curiosidade vira um desejo sincero de cuidar dele, e isso só cresce à medida que ela conhece melhor esse desastre ambulante. Com o tempo, Kyoko percebe que está gostando dele, mas tem um pequeno problema. Yano é mais inocente do que parece, e agora Kyoko acabou de entrar numa missão bem mais complicada do que imaginava. Um romance escolar engraçado e cheio de momentos caóticos. E esses foram os animes que estou acompanhando nessa temporada. Se você curtiu o vídeo, antes de ir embora, não esquece de deixar o like, isso me ajuda demais aqui no canal. Eu também fiz alguns recaps desses animes, então se você gosta do estilo, a playlist está aparecendo aí na tela. Eu deixei também um guia completinho dos animes que chegam em 2026. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.